Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê pessoal, hoje é um programa Diálogo Cósmico especial, eu estou aqui com o Léo e ele vai fazer uma entrevista, vamos dizer, fazer umas perguntas sobre ufologia que talvez sejam a sua. E aí, Léo, fala um pouquinho de você. Beleza, Chico, primeiramente queria agradecer ao Chico, um grande amigo meu, sou um grande fã, sempre fui inscrito do canal e é um prazer estar aqui, para mim como se fosse um sonho realizado, estar aqui com o Chico, que eu sempre admirei, essa grande pessoa. A gente já se encontrou pessoalmente outra vez, na Paulista, né? No Café das Rosas, né? Na Casa das Rosas. No café. Uns 2 anos atrás, né? Nem tanto, não faz... Não faz? Faz um ano, porque eu dava aula ali. É verdade, né? E aí a gente bateu um papinho, mas hoje está aqui para conversar mais. E eu vou fazer umas perguntinhas também bem interessantes. Eu vou tentar fugir um pouco das perguntas que o Chico também já está cansado de ouvir. Mesmo as perguntas de TV, entrevista, quase sempre a mesma coisa, né? É que você, é verdade que extraterrestre existe? É verdade que você acredita, né? A pergunta é cretina. É verdade, né? Que você é um reptiliano, é verdade que... Entendeu? Você acha que eles existem? Você tem como provar? Não, entendeu? Eu vou tentar fugir um pouco da mesmice das Manda ver. Bom, eu queria começar, Chico. Gostaria que você falasse um pouco, brevemente mesmo, dos seus encontros com as suas primeiras abduções, né? Contato direto com os extraterrestres, que você disse que começou sendo contratado pelos Greys, e aí vieram os reptilianos, depois os pleiadianos, foi isso? Existe um livro que eu escrevi em 2010 que chama-se Conversando com os Reptilianos, onde eu conto essa história. É um livrinho fino de 100 páginas. Você pode comprar ele em impressão por demanda, né? Ou tem o PDF por aí para baixar. Onde eu conto que a primeira experiência forte que eu tive foi com uma entidade na mata, em 2005, que foi uma materialização de uma luz, né, que parecia uma forma humana e que eu entendi telepaticamente, que se chamava Femi Hashem, e que era uma psicóloga especializada em reencarnações extraterrestres. Eu entendi isso na minha telepatia. Agora, a primeira, vamos dizer, a abdução de fato começou em 2006, 2007, se não me engano, quando os 3 Greys entraram no meu quarto e eu estava no quarto, estava hospedado, e fizeram um exame médico, e esse exame médico, foi muito aterrorizante, eles atravessaram a parede do banheiro. Eu lembro que claro que eu só descobri isso depois de hipnose. Durante a noite eu simplesmente acordei muito cansado e me batia assim na cama. Como se estivesse tendo um pesadelo. Eu acordei assim, me solta, uma coisa que não tem muito sentido, ninguém acorda assim. E caí na cama. Eu falei, e como eu tenho uma experiência do assunto, eu liguei os pontos, eu falei, isso aí é abdução. Fui fazer hipnose e não deu outra. Os Greys tinham feito um exame médico, que era um exame médico preparatório, isso agora que eu entendo isso, né? Na hora eu não entendi. Que era um exame médico preparatório para o contato com os reptilianos, que seria um contato, vamos dizer, mais intenso, mais forte. Depois eu comecei a ter uma série de projeções astrais, de sonhos lúcidos, que eu saía do corpo e tal. E num desses sonhos eu vi os pleiadianos, que são aqueles ETs loiros nórdicos, falando que eu era uma criatura imunda, que eu era um ser de uma animalidade, que mesmo no planeta Terra era difícil de se encontrar, que eu era uma pessoa nojenta. E por fim, né, na terceira dessa série vamos dizer lá pela 4º ou 5º episódio dessa série de saídas do corpo, que eu vi que era muito claramente, não era um sonho, eu me vi com reptiliana e ela saiu, a gente estava numa base subterrânea, que eu entendi que era na Terra, e cheia de coisas da Terra, cheia de objetos de arte e tal, e ela falou assim, tudo coisa roubada deles, e ela falou assim, eu sinto muita pena de você, eu sinto muita pena de você e sabemos que você vai voltar à sua verdadeira beleza, ou seja, a forma dela. Ela falou assim, olha no espelho a sua verdadeira beleza. E quando eu olhei no espelho, era um espelhinho de mão, eu vi que eu tinha uma cara de dinossauro, né? Então ela falou assim, é isso que vai acontecer com você depois de morrer,
você tem a escolha de continuar humano ou de ser um de nós, e a gente sabe que você vai escolher o melhor, né? Que é lógico que é ser reptiliano, entendeu? Então isso foi mais ou menos, a minha história se resume a esses 2 anos, que vai de 2005 a 2008, 2009. Depois disso o meu contato extraterrestre fica mais esporádico, mais nicho. Hoje em dia eu tenho até muito pouca atividade extraterrestre prática, entendeu? Mas assim, eu recebo relatos das pessoas, são as abduções de Grace, os contatos de reptiliano, mas o meu mesmo vai de 2005 a 2008, mais ou menos. Seus contatos, né? Hoje em dia eu posso dizer que eu tenho, é muito raro eu ter eventos assim de cunho extraterrestre, até porque depois teve a doença da minha mãe, depois perdi emprego, depois ficou mais difícil eu fazer vigília, entendeu? Meu grupo se dissolveu, foi acontecendo um monte de coisa ruim e eu acabei não conseguindo dar muita continuidade. Então hoje em dia eu tenho 10% do contato que eu tinha naquela época, entendeu? Numa fase de ouro, que eu chamaria. Bom, para resumir, então, você primeiro foi contatado por aquela extraterrestre tipo ômega, né? Que a Shem, como se fosse uma princesa. É uma ômega, seria de energia pura. E aí depois foi com os Greys, que foi um contato preparatório. Tipo exame médico obrigatório. Sim. E aí depois o contato com os reptilianos para... Depois não, entre esses dois teve não sei porquê, os pleiadianos vieram me insultar, falar que eu era um nojo, que eu era um lixo, que eu era um reptiliano que estava na Terra em castigo e que eu era uma criatura abjeta, imunda, e eles vinham me dizer isso. Curioso mesmo, porque... Por que eles vieram antes do reptiliano? Que eles tinham obrigação... É curiosa a cabeça de ET, né? Tipo assim, eles me acusavam, eu não sabia do quê. Até que o reptiliano falou assim, não, você aprontou muito na Terra, você escravizou humanos, você drogava os humanos para eles trabalharem para você e tal, e o seu castigo foi nascer humano. A gente pegou sua alma e jogou num corpo humano por 4.000 anos, é o teu castigo. É uma história quase espírita. Até foi vendido em casa espírita, casa kardecista o livro. Chegou a ser vendido em centro espírita, como livro espírita. Porque assim, como eu tinha feito muito mal, os pleiadianos fizeram um julgamento e disseram, você vai nascer humano, que pra você é a merda da merda, é o pior. É o pior que pode te acontecer. Então é isso que vai te acontecer mesmo. Entendeu? Então os pleiadianos, eles têm eles não gostam muito dos reptilianos. Não gostam. É fla-flu. São 2 times que não se dão. E assim, eles fizeram questão de vir antes, tinham o direito de vir antes e me insultar, falar assim, ai que nojo, como você é nojento, não encosta em mim, coisas desse tipo, para depois vir o reptiliano e falar assim, não, no meio de toda essa rejeição, para nós, você é um de nós, para nós, você é querido. É conosco que você vai, não é com eles. Entendeu? Entendi, interessante, né? Você não pertence a eles, não importa o que eles acham de você. Bom, basicamente, toda essa história aí, a maioria dos seus inscritos deve conhecer, né? Pessoal, sabe que tem muita gente que não? Porque tem muita gente que me adicionou em anos recentes e não sabe nem que eu escrevi livro, que eu fui no Jô e tal. Sim. Tem muita gente que já não sabe, porque já tem certos anos. Mas interessante. A maioria sabe, 70% sabe. O pessoal comenta bastante. Bom, vamos para a próxima pergunta que eu queria que o senhor comentasse. Você você, pelo amor de Deus. Eu me sinto mais velho ainda, já que eu já sou, né? Gostaria que você comentasse um pouco da questão da criação da humanidade. Foi a evolução de Darwin? Os pleiadianos influenciaram de certa forma? Como é que foi isso? O que você acha, baseado nas suas experiências, que se trata de fato da criação da humanidade? Bom, acho que todo mundo aceita mais ou menos a teoria dos Ecariacitin, né, do 12º planeta, dos Anunnakis, que são os deuses sumérios que criaram a humanidade, a sua imagem e semelhança. Não seria um deus criador, mas sim uma raça, né? Resta saber que raça foi, se foram os Greys, se foram os reptilianos, se foram os pleiadianos. Como os pleiadianos parecem mais que o ser humano, são idênticos ao ser humano, e raças Lirano, Pleiadiano, são as raças Lirano, que tem cara de humano, eu passo a pensar que foi feita a imagem e semelhança dessas raças humanoides. Não foi o reptiliano, porque se fosse a imagem e semelhança do reptiliano, a gente seria reptiliano, certo? E eles fabricaram o ser humano para ser menos inteligente que eles, mas mais inteligente que um macaco. Então, a teoria darwiniana da evolução está correta, mas com interferências, né? Por exemplo, em um determinado momento, penso eu que foram os Greys,
que receberam a encomenda de uma raça humanoide para fabricar o humano com mistura de gene deles com o Australopiteco, o Neandertal, os hominídeos que já tinha na Terra, que já eram modificados, mas que ainda não estavam prontos para formar uma civilização. Então, por exemplo, o ser humano ele foi criado meio burro para não ser capaz de desobedecer os Anunnakis, ou não ser capaz de se organizar, sempre brigar. Você vê que o ser humano briga por pouco, né? O ser humano é meio bicho, ele briga por coisas, assim, seu cabelo é mais bonito que o meu, você tem uma namorada mais bonita que eu, seu carro é melhor que o meu. Então o ser humano ele tem uma certa burrice natural, que não se organiza. Então isso aí foi os Anunnakis puseram de propósito, né? No ser humano, esse item, essa incapacidade de transcender, de pensar mais longe, que com o tempo o ser humano vai evoluindo, vai desenvolvendo. Você vai vendo que agora o ser humano já se organiza melhor do que, sei lá, 2000 anos. Então, o ser humano foi encomenda de uma raça humanoide. Penso eu que a empresa, a fabricante, foi a gente chama de bees and flowers, né? As abelhas e flores dos Greys, que dizem que os Greys têm uma empresa que chama Bees and Flowers. Já ouviu essa história? Abelhas e flores, que eles fabricam a vida. Eles implantam vida, eles aceleram vida. Eles criam mamíferos, répteis, peixes, insetos, flores, para povoar planetas. E eles fizeram para esses Anunnakis, na minha cabeça, fizeram o humano adaptado a essa atmosfera, isso tudo tirado das espécies nativas de humanoides, mas melhorado para servir para mineração, que era o objetivo dos Anunnakis, né? Entendi. Quer dizer o seguinte, a partir do momento que a vida na Terra começou a existir, chegou o momento que eles quiseram intervir, né? Eles existiam. Assim, eu acho que a vida sempre recebeu interferências. Eu acho que os Greys são grandes jardineiros. Eu sempre falo que a gente tem que ter muito respeito pelos Greys. Quando se fala que eles abduzem sem o consentimento, eles não abduzem sem o consentimento, eles abduzem com a autoridade de quem cuida de um jardim. Se eu sou um jardineiro, eu faço enxerto, eu tiro a erva daninha. Se eu sou um jardineiro, eu limpo eu aro a terra, eu adubo. Então isso é um Grey. Um Grey ele faz vida, ele produz a vida, ele faz com que a terra saia de uma vida microbiana natural para essa vida altamente complexa que a gente tem hoje. Então os Greys são como se fossem super biólogos avançados. Super biólogos, super geneticistas. Só que assim, eles atingiram uma perfeição tal que eles podem misturar qualquer coisa com qualquer coisa. Eles podem acelerar a evolução mental ou atrasar, ou podem tudo, entendeu? Misturar peixe com cachorro, com... entendeu? Interessante. Os Greys são sempre fascinantes, né? Na maioria dos casos dos Greys são basicamente experimentos biológicos, né? 70% das abduções, dos encontros, são com Greys mesmo, tá? Assim, eu recebo, assim, eu nunca fiz uma estatística, deveria até ter feito ao longo dos anos, de preguiça, mas eu diria que 70% é Grey. Não sei o que, apareceu um ser cabeçudo no meu quarto, que pegou que mexeu na minha vagina, que tirou um negócio de lá de dentro, não sei o que, eu tive um sonho estranho, não sei o que, eu falei, é Grey. Quando não já é contato. Quando é ser azul, reptiliano, ser insetoide, ser pleiadiano, ser não sei de que jeito, aí já é contato da pessoa, já é um contato mente. Mas essa parte, vamos dizer, médica, que o Grey não dá papo e faz abdução, é sempre Grey. Quase sempre. Algumas raras vezes, se aparecem reptilianos, algumas raras vezes aparecem insetoides, mas o Grey é o arroz da festa. O Grey é como se fosse um veterinário, ele chega, faz o que tem que fazer. Exatamente. Você fica batendo papo. Não, ele não vem, ele vem vacinar, vem castrar, não castra. Ele vem vacinar, vem colher, fertilizar, não sei o que, ele não vem pra conversar com o cachorro, né, ou com o gato. É exatamente o ser humano, para ele é como um cachorro e um gato. É menos até, talvez. A maioria dos casos realmente são de Greys, assim, pelo que eu ouço falar, pelo que você fala, e é interessante. Agora, para a terceira questão, gostaria que você comentasse um pouco da Confederação Galáctica. Como é que funciona, quem que manda lá, quem que trabalha lá e como é que a Terra se encaixa nesse plano? Confederação Galáctica é as Nações Unidas do Espaço, entendeu?
quem manda lá são os humanoides, os pleiadianos, os arcturianos, né? Esses seres humanoides claramente mandam. O Ashtar Sheran tá lá? O Ashtar Sheran, na verdade, Ashtar Sheran é o comando Ashtar. Eu acredito que Ashtar Sheran é o nome de um batalhão, entendeu? De seres que são ou Ashtar Sheran, talvez seja o líder supremo. É meio difícil saber, entendeu? Mas o Ashtar Sheran, por exemplo, policia, impede uma invasão, por exemplo, da Terra. Por isso que, por exemplo, os reptilianos não entram. Eles até gostariam, mas não entram porque o Ashtar Sheran segura o tráfego. Já vi, por exemplo, não eu pessoalmente, mas sei de ufólogos, que assistiram batalhas aéreas de UFO. Um UFO batendo outro UFO. Isso é muito comum de se ver. Eu já vi umas 2 ou 3 pessoas, 2 pessoas já vi me contando isso claramente, que viram um UFO perseguir outro e desintegrar com um laser, não um laser, uma coisa, desintegrar o outro UFO na mata, assim, numa vigília ufológica. Ou seja, existe o pirata e existe a polícia. Isso é uma coisa muito óbvia. Suponho que, pelo pouco que a gente sabe, que os reptilianos são quem aprontam, eles são uma das raças piratas com características de entrar ilicitamente, e os pleiadianos vão lá e... entendeu? Então tem todo um policiamento na Terra que a gente muitas vezes não consegue ver. Né? A Terra é como se fosse um parque florestal, e o ser humano é como se fosse a reserva do Xingu, uma reserva indígena. O ser humano não tem defesa, essa defesa é feita por fora. É como, por exemplo, o governo federal protege, ou deveria proteger, a reserva indígena com guardas, certo? Porque os indígenas, teoricamente, não têm armamento bélico para si, e o ser humano não tem defesa contra os reptilianos ou contra qualquer outro que queira, né, aprontar. Então essa defesa da Terra é de fora. O ser humano pensa, né, é até engraçado assim, quando você vê assim Putin ou sei lá, Trump fala assim, vamos fazer guerra nas estrelas, você vai tirar uma pedra numa ogiva nuclear. É primitivo demais achar. Chega bem perto. Que você é como se eu tirasse um estilingue, desse uma estilingada num míssil nuclear. É idiota, entendeu? Num tanque de guerra. Então, né? Por exemplo, se essas raças quisessem, já teriam disseminado... milhares de anos. Se pudessem, nem se quisessem, até querem, se pudessem. Eu acredito que as que querem, sim. Entendeu? Também tem umas outras coisas a pensar, que a Terra, por exemplo, é um planeta com especificidades, a biologia deles talvez não sirva morar aqui, entendeu? Talvez também, por exemplo, escravizar os humanos. Outros planetas, por exemplo, as luas de Júpiter, Saturno, tem todos os minerais que tem na Terra. Pode ter, por exemplo, tem ouro em muito mais abundância, tem metano, tem tanta coisa tem tanta coisa no espaço, entendeu? Se for só para minerar, não precisa ocupar a Terra. E biologicamente também, a Terra não é adequada para eles por longo tempo. Então, eles teriam que ser modificados geneticamente para poder viver aqui, não como são. Entendeu? Ou seja, a Terra é feita para a gente mesmo e... Cada espécie biológica é feita para aquele planeta específico. Para você imigrar por seus filhos num outro planeta, você precisa modificar os genes. Para isso você precisa dos Greys para fazer isso. Eu comentei isso agora. Os Greys muitas vezes fazem isso justamente para levar, contatar os outros planetas, de repente, em alguns casos aí. Como se você, por exemplo, se você fosse implantar o ser humano num outro planeta, teria que chamar contratar o serviço dos Greys para isso. É mais ou menos como se você imaginasse assim, vamos supor, você tem tulipa na Holanda. A tulipa, ela vive no frio, né? Você, quando planta tulipa no Brasil, quase sempre ela morre. Eu tive tulipa 2 vezes, morreu. Aí você quer fazer uma tulipa que seja tropical, uma tulipa que goste de calor, que cresça no Amazonas. Tem que modificar, tem que fazer ela transgênica, tem que modificar os genes para ela poder viver num outro calor, num lugar que chove toda hora, quente, entendeu? Para ser resistente às pragas do lugar. Entendeu? Interessante. Bom, quarta pergunta. Eu queria que você comentasse um pouco das infiltrações, né? Das infiltrações extraterrestres na política, tecnologia, na medicina. Como é que eles ajudaram mesmo a gente a evoluir tecnologicamente? Como é que é isso?
Eu acredito sim, que a partir de 49, os Greys, os reptilianos principalmente, tinham interesse em fazer paz com os governos, com o governo americano principalmente, porque eles reconhecem, é gozado isso, que tem que existir um governo mundial unificado, né, o tal governo mundial dos Illuminati, porque realmente eles falam assim, a gente não vai discutir com países isoladamente, a gente vai discutir com o líder planetário. Me leve para o seu líder, né? Quer dizer, o líder seria... E eles entendem que nos Estados Unidos seria Washington, ou o governo americano, seria o dono do planeta, o líder mundial. Ele não vai discutir com o presidente do Brasil, da China, da Bolívia, né? Não, vai falar assim, com quem que eu falo? Eu falo com um, né? Então foram falar lá com o presidente americano, talvez tenham falado com o premier russo. Isso em 49. 49, 50, né, na época do Eisenhower, do Truman ali, né, para oferecer uma aliança tal. Como os militares americanos se juntaram com a CIA e falaram para o Eisenhower que era preciso manter segredo dessa operação, ficou até hoje como segredo. Foi o que eles decidiram, né, com o Eisenhower. O Eisenhower falou assim, olha, eu vou acatar a decisão de vocês. E a decisão deles foi essa, né? Então, no fim, ficou desse jeito, infelizmente, o acobertamento virou uma instância oficial do governo americano, e os outros países que mais ou menos também ninguém peita os Estados Unidos, acabaram tendo que acatar, desde Rússia, China, França, entendeu? De vez em quando eles admitem, mas ninguém assim abre mesmo, põe as cartas na mesa, né? Mesmo que trabalha para o governo, muitos não sabem, né? Muitos não sabem, mas os que sabem, por exemplo, no governo brasileiro ou nos outros governos, também tem que acatar a decisão norte-americana. Ninguém pode causar um conflito com os Estados Unidos por isso, simplesmente porque os Estados Unidos, entendeu, não hesitaria em matar as pessoas que descem com a boca com a língua nos dentes, né? Então, que realmente sabem, né, o que é, porque é, não é dizer assim, ET existe, tá, eu sei, mas assim, alguém que sabe por que o Grey vem, por que o reptiliano vem, quem é o Ashtar Sheran, alguém que sabe isso de fato lá nos Estados Unidos, algum militar, algum general, se ele falar, ele não chega a falar vivo, ele não dá tempo, ele está monitorado 24 horas por dia para não... Pessoas com esse grau de clearance, que a gente chama, com esse grau de conhecimento, entendeu? E aí vem uns bocós que nem eu, assim, falar assim, eu vi o UFO, eu sei, já vi ET e tal. Eu falo assim, mas isso aí é café pequeno, ele pode deixar ele falar, ninguém vai acreditar mesmo. Pois é. Entendeu? Faz sentido. Entendeu? Porque eles sabem que, por exemplo, que quem realmente tem o ouro, né, quem realmente sabe qual é o grau de infiltração, qual é o grau de conhecimento, não vai falar, entende? Por exemplo, eu não sei te dizer qual é o grau de influência dos reptilianos no governo americano, não sei, entendeu? O que eu sei que não é verdade, o que eu sei que é uma grande bobagem, é aquela ideia ickeana do David Icke, que a rainha da Inglaterra é um reptiliano, que o Putin é um reptiliano, que o Trump é um reptiliano, que todo mundo é um reptiliano disfarçado de humano e que a humanidade é um monte de escravo e que a classe dominante é toda reptiliana. Isso é um exagero porque ele tem uma fantasia e demoniza os reptilianos, colocando que todas as pessoas que ele considera más são reptilianas. Se isso for verdade, os pleiadianos não falharam, né, no policiamento. Além de que os reptilianos seriam os otários, entendeu? Porque todo mundo está governado por reptiliano. E além do mais... Por exemplo, não haveria mais a não interferência, porque, na verdade, você fala assim, poxa, mas se não existe não interferência, como é que os reptilianos negociam com a América? Porque é assim, porque essa não interferência tem um limite. Por exemplo, se a governança planetária da Terra aceitasse os reptilianos, então seria o livre-arbítrio da Terra, então não seria não interferência. Vamos dizer assim, se os reptilianos invadirem a Terra, é invasão, é interferência. Se os reptilianos começarem a obrigar os seres humanos a trabalhar para eles, é interferência. Se os seres humanos descobrirem a existência dos reptilianos, por exemplo, e falarem assim, nós queremos trabalhar com vocês, aí já não é não interferência, porque houve a escolha. Então, por exemplo, o governo americano optou por esse contrato
com os Greys, os reptilianos, os laboratórios militares, o edifício Dulce, a Área 51. Eu ia comentar disso agora. A Área 51, então... porque assim, a Área 51 tem toda uma segurança, né? Você chegar perto, a quilômetros de distância, você pode tomar um tiro letal. E tem umas naves saindo de lá, sim. uns UFOs experimentais. Esse é o Covenant, esse é o convênio entre os Estados Unidos, que eu acho que só os Estados Unidos têm. Uhum. Eu acho que a Rússia não tem, eu acho que a China não tem. Eu acho que é uma coisa exclusivamente americana. Eu acho que os americanos, na época, eles tinham assim uma importância, né? Como eles tinham a bomba atômica, era o único na época, né, bem logo depois de Hiroshima, eram os únicos que tinham a bomba atômica e eram os únicos que tinham, de uma certa forma, terminado a Segunda Guerra Mundial, porque eles atacaram em duas fronteiras, atacaram o Japão e a Alemanha, né? Mas os russos, sem dúvida, que tanto que foi a Rússia e a América aliadas que derrubaram a Alemanha. Mas os Estados Unidos configurou como a potência mundial única, né? Eles sabiam que, de uma certa forma, as ideias americanas de liberdade, de capitalismo e tudo mais iam triunfar sobre a União Soviética, tanto que a União Soviética caiu de podre, né? Não precisou nem atacar a União Soviética, ela mesma se desfez, né? Em corrupção, em bagunça. Então eles sabendo de alguma forma, que os Estados Unidos era a futura capital planetária. Quando os Illuminatis conseguirem o seu objetivo de fazer um governo mundial com uma moeda unificada, pode ter certeza que a capital é Washington e a moeda vai ser o dólar e a língua vai ser o inglês. Os Illuminatis teriam bastante influência extraterrestre, né? Em planos eu já ouvi falar de planos de redução populacional, de unificação planetária, uma moeda só, uma língua só. Uma religião isso, só, né? objetivo também. Não, é assim, os Illuminati são, na verdade, isso que está acontecendo agora, acho que, se não me engano, na Suíça, são os Bilderbergs. São os superpoderosos do Ocidente, tá? E alguns do Oriente. Então, por exemplo, você tem ali os Rothschilds, os Rockefellers, você tem a família do Bill Gates, você tem o dono da Google, você tem a rainha da Inglaterra, você tem um representante, você tem também um representante do governo chinês, você tem um representante do governo russo, ou Putin em pessoa, entendeu? Os Bilderberg são pessoas, eles não mandam, na verdade, o presidente porque chama muita atenção, eles mandam um enviado. Entendeu? E mesmo na imprensa também não pode publicar nada, mas manda enviado, isso que é engraçado. E aí, por exemplo, esses Bilderbergs que se juntam, eles determinam o destino da humanidade. Algumas coisas que precisam ser feitas e que os Bilderbergs, na verdade, devem ter assim o terrível poder de ter que pensar nisso, é como que você chega lá. Por exemplo, reduzir 80% da população mundial, acabar com o conflito entre as religiões, entre o cristianismo, o islã, o budismo, o hinduísmo, pasteurizando, enfraquecendo as religiões ou criando uma nova filosofia meio vaga, meio New Age, que substitua, né, as religiões tradicionais, como apagar as fronteiras, né, dos países, começando primeiro em blocos, primeiro a Europa, depois a América Latina, depois a África, criando uma Pan-África, uma comunidade não sei o que, comunidade latino-americana, entendeu? Enfraquecendo essas fronteiras, né? E como, na verdade, unificar, né, o mundo, penso eu, sobre a língua inglesa, todo mundo fala inglês de uma vez, como língua oficial de todos os países, e fazer o dólar ser a moeda de lastro planetário total, né? Na verdade, o desaparecimento do dinheiro físico, né? A gente vai trabalhar só com uma criptomoeda, com o pagamento virtual, né? Daqui a pouco nem país mais vai nem imprimir dinheiro, né? Você vai simplesmente ter uma maquineta e... Tipo assim, até eu, na minha casa, no futuro, vou ter uma maquineta ou no meu celular. Paga pra mim. Você paga assim, paga pra você, né? Tudo à base do celular, quer dizer, ninguém mais teria carteira
Carteira seria uma coisa antiquada que nem aqueles relógios de bolso antigo do século XIX, ia você ter uma carteira. Você tem carteira para pôr o quê? Para pôr documento, para pôr... o documento também está no celular, né? Para pôr foto, entendeu? Tudo vai estar registrado num documento único, num chip, sei lá. Então, por exemplo, os Illuminatis vão caminhando para isso. Isso vai durar mais ou menos uns 50 anos, mais ou menos. Vai engateando ainda, né? Vai engateando. O processo de redução populacional é que é o mais assustador, né? Como que você reduz a população. Você pode, de uma forma mais drástica, criar uma guerra, uma peste, né? Ou um conflito muito grande entre o Ocidente e o Oriente, entre os muçulmanos e os ocidentais. Ou você pode simplesmente, ou vai também, né, eu também, diminuir a fertilidade colocando substâncias na comida. Onde as pessoas, o homem principalmente, isso é muito interessante, o homem ele fica estéril fácil, entendeu? Basta você colocar certas substâncias, a quantidade de esperma cai lá embaixo e aí fica difícil, pouca gente consegue ter filho, entendeu? É uma forma interessante. Por exemplo, no caso do Japão, a gente está entrando numa quarta revolução industrial, onde os autômatos estão substituindo as pessoas. Então, por exemplo, na Europa tinha aquela coisa, precisamos aceitar os imigrantes para substituir a força de trabalho, porque o europeu é preguiçoso pra cacete, não quer trabalhar, não quer fazer nada. Mas os japoneses, que não têm essa característica, eles já falam assim, não, a nossa população está declinando, a população japonesa vai passar de 127 milhões atualmente para 80 milhões em 50 anos. Eu ouvi falar nisso esses dias, inclusive. Só que não tem problema, porque você fala assim, mas até lá a gente automatizou tudo. Não precisa de garçom, não precisa de chofer, não precisa de porteiro, não precisa de... A tecnologia deles é... Entendeu? Tranquilo. Então, para eles falando assim, então eles estão no caminho certo, quer dizer, eles estão ajustando o declínio populacional à automatização. Em países bagunçados, tipo Brasil, entendeu? América Latina, Índia, essas coisas, você tem um problema, porque o país vai automatizando e as pessoas começam a sobrar, porque não tem um controle populacional a tempo. E aí você vai começar a ter miséria se alastrando, que é o que vai acontecer na maior parte dos países que não são bem organizados, entendeu? Aí os Illuminatis, pimba, vão lançar uma esterilização em massa. Como é difícil chegar para as pessoas e falar assim, eu vou te castrar, dá pra fazer, por exemplo, é que nem gato, né? Castrar o gato é uma coisa, outra solução é dar anticoncepcional. O que eles vão fazer? Eles vão começar a jogar substâncias anticoncepcionais na água, nas comidas mais básicas, nos transgênicos. Vou tentar de alguma forma, né? De alguma forma, porque realmente a gente precisa chegar por 200 anos o capitalismo precisou de mais gente para vender mais e mais, produzir mais e mais. Quando as máquinas começam a produzir, você precisa de menos e menos gente. Então, como você precisa de menos e menos gente, o capitalismo começa a andar em direção oposta. E é o capitalismo que determinou essa explosão populacional. E agora fala assim, não, agora a gente não quer mais essa produção populacional, a gente quer uma redução. E reduzir é mais difícil do que expandir. Porque incitar as pessoas a ter filho é fácil. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, teve o baby boom. Os governos incitavam as pessoas a ter filho, né? E aí nasceu aquele monte de bebê. Passou de 3,5 bilhões a 6 bilhões em 20, 30 anos. E agora para ter 2 bilhões, ter 1 bilhão de novo? 1 bilhão de pessoas é o que a Terra tinha no século XVIII. Entendeu? Quer dizer, há 200 anos atrás. Mas de 1900 para cá, ela passou de 2 bilhões para 7. Então, por exemplo, a curva de crescimento da Terra é assim...